está no início do seu desenvolvimento mediúnico? Quer saber mais? Vem aprender com a gente. Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá sempre. Olá, sou a Mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras. Hoje nós vamos iniciar uma série que vai chamar Início da Mediunidade. O que nós vamos trazer nessa série? Informações sobre o desenvolvimento mediúnico, formas de você se conectar, de você se desligar, né, dos problemas, que muitas vezes é difícil silenciar a nossa mente. Então nós vamos tirar dúvidas, coloque nos comentários dúvidas que você tem, se você está no início do desenvolvimento mediúnico ou não, né, até porque o desenvolvimento mediúnico é eterno. Então coloque aqui nos comentários, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar. Compartilha para o seu amigo do desenvolvimento mediúnico, para o seu terreiro, para que a gente amplie cada vez mais o nosso canal, que a gente chegue na meta de 500 mil seguidores. Então compartilha, peça para todo mundo se inscrever e tá o início desse quadro aí sobre o desenvolvimento mediúnico. Para vocês entenderem um pouquinho, eu sou a Mãe Priscila, eu sou uma das dirigentes do Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João, e sou a responsável pelo desenvolvimento mediúnico do nosso terreiro, né? Já há algum tempo tive a honra e a alegria de ser convidada pelo Pai João, pelo Cacique Itacuruçu, para tomar a frente desses trabalhos de desenvolvimento mediúnico. E uma coisa que eu sempre briguei, vamos dizer assim, dentro da religião, dentro de alguns debates que eu participei, da importância de, antes da gente se ligar na incorporação, nós nos ligarmos à nossa mudança íntima, né? A tirar algumas travas mentais que nós acabamos tendo durante o tempo da nossa vida, no decorrer da nossa vida, e às vezes a gente traz muito isso para dentro do terreiro, né? Uma pessoa que é muito tímida, às vezes tem vergonha de algumas coisas, né? Pessoas que não conseguem se comunicar por algum motivo. Então, eu fui fazendo vários estudos em relação a isso para que eu trouxesse um desenvolvimento mediúnico para os filhos da nossa casa, né? Lembrando que nós não damos curso de desenvolvimento mediúnico, é somente para os filhos da nossa corrente, para que eu mudasse a forma do desenvolvimento mediúnico e junto com a prática tivesse uma parte teórica muito forte. A nossa casa, o Divina Luz, nós sempre tivemos a teoria, sempre tivemos os estudos, sempre fomos muito ligados ao estudar, ao ler e tudo mais. Mas de um tempo para cá, a gente entende que a espiritualidade está nos trazendo caminhos novos, entendimentos novos, para que a gente consiga compartilhar aos nossos filhos e expandir, né, tudo que a espiritualidade nos mostra. Então, eu fico muito feliz de estar à frente desse trabalho hoje e de ver o quanto é necessário o estudo. A gente não para de estudar, eu estudo o tempo inteiro, eu sempre tenho alguma coisa para acrescentar, algo novo que eu trago para os nossos estudos e tudo mais. Lógico, e aprendo com meus filhos também, porque nós estamos sempre nesse processo de evolução, de aprendizado no nosso dia a dia. Então, nesse primeiro vídeo, o primeiro ponto que a gente precisa entender, quando eu devo desenvolver a minha mediunidade? Né? Isso é muitas perguntas que nós recebemos e muitas pessoas fazem até mesmo quando vão no nosso terreiro. Uma coisa que eu sempre falo, que a mediunidade ela não é um ato obrigatório, ninguém é obrigado a desenvolver, ninguém é obrigado a colocar em prática a sua mediunidade, até porque todos nós somos médiuns e a mediunidade não é só dentro do terreiro, a mediunidade é muito mais quando nós estamos fora dele, né? Nos nossos atos, nas nossas ações, né? O que nós fazemos para o mundo, o que nós fazemos para ajudar o próximo, se eu olho para o próximo, se eu tenho essa empatia e esse amor de olhar, e não é só dentro do terreiro não, é fora, né? Nos atos pequenos do dia a dia, né? Se eu falo bom dia, se eu falo boa noite, se eu cumprimento da pessoa e tudo mais. Então são atos que nós precisamos nos observar o tempo todo, porque seria muito fácil só incorporar, mas não, nós precisamos incorporar, né, o amor, incorporar todo aquele aprendizado que as entidades trazem no nosso dia a dia, para o nosso dia a dia, tá? Então, aonde eu devo desenvolver? Primeiro, né, você precisa conhecer essa casa,
né? Não gosto de falar de outras doutrinas, nada disso, mas dentro do que eu entendo, do que eu aprendi, eu não consigo entender um desenvolvimento mediúnico de filhos de pessoas que não são parte daquela corrente, né? Nunca participei, nunca vi algo, então eu não posso falar além disso, então vou falar daquilo que eu vivencio. Eu acredito que o desenvolvimento mediúnico, você precisa estar, sim, muito conectado com aquela casa, com aquele dirigente ou dirigente, ou com aquelas pessoas que auxiliam no desenvolvimento mediúnico, que dão o estudo e tudo mais. Então, no primeiro ponto que você tem que ter, é você escolher uma casa para se desenvolver, né? Como você escolhe? No primeiro dia? Não, né? Você escolhe indo nas giras, conhecendo gira por gira, conhecendo os dirigentes, conversando com aquelas pessoas da assistência, conversando até mesmo com os filhos da casa, para entender como funciona. Hoje no Divina Luz, né, as pessoas que querem adentrar dentro da nossa corrente, tem um curso introdutório sobre Umbanda e sobre a nossa doutrina, sobre o culto ali do Divina Luz, na casa do Pai João, para que as pessoas, antes de entrar na nossa casa, elas passam por esse curso de 6 meses para entender como que é, né? Isso falando do Divina Luz. Mas se a casa não tem um curso, desse curso introdutório, conheça a casa, conheça suas linhas de trabalho, entenda como é o trabalho da casa e tudo mais, para que você entenda se você tem afinidade, né, com todas aquelas energias que são colocadas lá. A Umbanda é uma religião muito aberta, por isso que eu sempre me apaixonei pela Umbanda, porque não existe terreiros iguais. A gente segue uma prática, né? A gente segue praticando a caridade, praticando o amor, levando, né, a bandeira de Oxalá, levando o amor dos pretos velhos, a força dos caboclos, né, a sabedoria de um Exu, de uma pombagira, a alegria de um herê, né, de um baiano, de um boiadeiro, de um marinheiro. Porém, né, cada casa vai trazer o seu ensinamento, a sua doutrina, mas todos num propósito, né, de levar a paz, de levar o amor, de levar a caridade e o entendimento de que nós a cada dia podemos ser melhores. Então, entenda como é a casa, né? Existe uma importância de você entender e escolher uma casa séria, porque infelizmente hoje, não só na Umbanda, mas num todo, né, no mundo, existem pessoas que usam da mediunidade, usam de momentos de fragilidade dos outros, né, para conseguir algo, para ter aquilo em troca. E a gente entende que a mediunidade não é algo em troca, né? A mediunidade é algo que nós nos doamos, que nós aprendemos a todo momento e que nada tem que ter trocas, né? Não existem trocas na mediunidade. Por isso que às vezes muitas pessoas acabam deixando porque esperam algo em troca e não, né? A troca que nós vamos ter no nosso dia a dia como médiuns, né? Com médiuns de Umbanda, é a troca de conhecimento, é a troca de energia com os nossos irmãos e principalmente com a espiritualidade, tá? Uma coisa legal pra gente falar também nesse primeiro vídeo, o desenvolvimento mediúnico não é um curso, não faça apenas um curso, já fui desenvolvido. Não, ele é uma prática, ele é uma vivência. Para você ter um desenvolvimento mediúnico, para você se conectar com a sua espiritualidade, para você se conectar com seus guias, né, com as suas entidades e tudo mais, você precisa praticar. Junto com a teoria, precisa sim ter a prática, precisa ter a vivência de um terreiro, a vivência do dia a dia ali, né, vivenciando os medos, vivenciando as mudanças, né, porque quando a gente entra no desenvolvimento mediúnico, muita coisa muda, né, muitas coisas dos nossos pensamentos, de coisas que não nos faziam bem, elas são tiradas, né? Nós vamos aprendendo a lidar com algumas coisas junto com a nossa espiritualidade. Outra coisa legal para trazer nesse primeiro vídeo também é deixar sempre isso claro. Ninguém é dono da sua mediunidade. Nenhum pai, nenhuma mãe de santo é dono da sua espiritualidade. Nós estamos ali, né, para ensinar e aprender. Eu falei isso no começo do vídeo, eu aprendo muito com os meus filhos a todo momento. Então, ao mesmo tempo que eu estou passando conhecimento, que eu estou passando uma vivência aí, que hoje eu tenho quase 20 anos dentro da religião, né, e desde os meus 11 anos de idade na espiritualidade, no espiritismo em si,
né? Então, um pouquinho da bagagem que eu tenho, eu passo e aprendo e coloco mais na minha bagagem, né? Porque a gente aprende a todo momento. Minha mãe de santo falava muito isso. Filha, né? Não, você nunca vai saber tudo. A cada dia você vai ter algo para aprender, algo para evoluir, né? Algo para ouvir de novo do preto velho, do caboclo, do herê. E é assim nossa vivência dentro de terreiros de Umbanda. Então, antes de você iniciar qualquer coisa, e até mesmo da gente falar sobre um assunto em si, que na próxima semana a gente vai adentrar mais no mundo do desenvolvimento mediúnico, eu quis trazer esse vídeo para você entender o primeiro passo que você tem que ter. Tenha carinho, tenha amor pela sua mediunidade, tenha respeito pela sua mediunidade e principalmente conheça o local que você vai desenvolver, sinta-se parte de tudo aquilo, né? Tenha afinidade com tudo aquilo para você conseguir se abrir nesse mundo da espiritualidade, que é um mundo tão especial, tão lindo que vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima sexta-feira, onde nós vamos trazer mais informações desse nova série aqui, desse quadro, vamos dizer assim, Início Mediúnico. Filho de Beba que tem fé. Nós temos